Louvamos a Deus por essa manhã, quando outra vez abrimos os ouvidos da alma e o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, na reta final do mês de junho, hoje 28 de maio, dia da saúde e do ceramista. São aqueles profissionais que trabalham com cerâmica. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão dessa mensagem que nós ministramos sobre o culto doutrinário baseado na primeira epístola de Pedro, capítulo 2. E você também ainda ouvirá a nossa guia turística. Essa semana todinha a Aline está viajando, ou nós estamos viajando com ela através desses vídeos, dessas mensagens que ela está transmitindo. Inclusive hoje estará falando sobre como surgiu a língua em hebraico. Sem perda de tempo, fiquemos com a conclusão dessa mensagem que nós ministramos em nossa igreja. Pedro está aqui aludindo o que o profeta Isaías, no capítulo 53, versos 4 e 12, diz: ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, como ovelha muda. Então Pedro está aqui trazendo uma citação de cerca de 700 anos antes de Jesus, para que os cristãos tivessem em suas memórias, em suas mentes, o comportamento, a atitude, o procedimento que Jesus teve. E ele diz aqui no verso anterior, ele deixou-nos o exemplo, esse exemplo para seguirmos. Então o que Isaías vaticinou há cerca de 700 anos atrás, somente quem nasceu de novo, quem se tornou uma nova criatura, tem discernimento dessas coisas. Ele sofreu tudo por nós, em nosso lugar. Em outras palavras, disse um certo escritor que ele fez a expiação substitutiva. Expiação substitutiva. Ele não merecia, mas ele me substituiu. É isso que o escritor sagrado está dizendo. Nesse verso 22 e 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Nesse verso 24, ele novamente, ele dá mais um reforço, né? Ele mostra que Jesus teve uma morte vicária lá na cruz, e depois da sua ressurreição, ele deixou para nós, através da sua morte, esse legado: perdão, expiação, justificação, reconciliação, salvação e santificação e purificação dos nossos pecados, a fim de que hoje nós possamos tomar posse dessa tão grande e bendita e gloriosa salvação, porque somente Jesus satisfez plenamente, 100% a justiça de Deus. Eu não tinha condição para isso, nem você também tinha condição para isso, mas Jesus fez por mim, fez em meu lugar, fez por cada um de nós. Por isso, nesse verso 24, ele diz: carregando ele em seu corpo e sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Citando novamente Isaías, capítulo 53. Prestem atenção, meus irmãos. No verso 25, para encerrar, e depois eu vou fazer as considerações finais, ele diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A gente precisa de entender que foi exatamente isso que Isaías falou. Nós éramos como ovelhas desgarradas, cada um andava pelos seus caminhos, cada um fazia o que dava na telha, como se diz no dito popular. Porém, no dia em que nós ouvimos o sumo pastor, Jesus, nos chamar para virmos fazer parte do seu aprisco e do seu rebanho, ou do seu corpo, que é a igreja, corpo de Cristo,
Então, ele automaticamente passou a ser o nosso sumo pastor, ou bispo das nossas almas. Essa palavra, ou essa expressão, bispos, no grego, bispo ou pastor, no grego, episcopal, tem uma interpretação muito acadêmica. Ou seja, assim como no Velho Testamento, os pastores cuidavam de ovelhas, animais. Davi era um desses pastores. Eu já preguei aqui sobre o Salmo 23, não sei quantos meses, vocês devem estar lembrados. Havia uma alegoria de que no futuro Deus haveria de constituir pastores para cuidar do seu rebanho. Nós temos aqui na igreja 2 pastores, o vosso que vos fala e o meu auxiliar, pastor Júnior. Somos pastor e copastor. Nós estamos aqui trabalhando para o bem comum de todos, zelando pelas vossas vidas, orando por vocês, ajudando quando solicitado, apacentando essas ovelhas que Deus nos confiou, até agora, até hoje. Esse é o trabalho pastoral que no Velho Testamento os pastores tinham para com as ovelhas, mas no Novo Testamento, em vez de ser ovelha animal, é gente, são pessoas. Ovelhas que estão às vezes feridas, lares que estão na iminência de serem destruídos. Nós estamos agora fazendo um trabalho de aconselhamento pastoral com 2 famílias que estão na iminência de serem destruídas. Graças a Deus que nós estamos com muita oração e procurando ajudar, reconciliar, levar aqueles casais a uma pacificação. Graças a Deus estamos vendo bons resultados. Isso chama-se apacentar ovelhas, cuidar de ovelhas. O lobo vê vir, o lobo vem roubar as ovelhas, o pastor vai lá e procura afugentá-la ou repreendê-la. Meu primeiro pastor, de saudosa memória, Antônio Pereira da Silva, ele dizia muito isso para a gente. Assim que eu me apresentei como candidato depois de me sentir chamado e vocacionado para o ministério, ele me chamou um dia no gabinete pastoral, pastor Júnior, e disse: olha, você, veja o que é que você está, não é escolha, veja a decisão que você está tomando, porque ser pastor não é coisa fácil. Aí ele dizia: você, preste atenção que eu vou lhe dizer, há o chamado pastor e o pastor chamado. Há aquele que chamam-no de pastor, só tem um título e nome de pastor, e há o pastor realmente que tem chamada ministerial pastoral. E aí Pedro está fazendo exatamente essa conclusão: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Jesus é o sumo pastor por excelência. Observe, irmãos, que ele trata a cada ovelha através dos seus ministros, que velam pelas suas vidas, como quem deve prestar contas. É isso que o autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 17, esses 2 versículos, pastor Júnior, quando eu leio esses versículos, eu tremo as bases, porque eu sei que eu vou prestar contas por todas as ovelhas que ele me deu para pastorear, todas, sejam nobres, sejam simples, sejam ricas, sejam pobres, sejam sábios, sejam ignorantes, sejam que chegaram hoje, que sejam as que chegaram há 30 anos, há 40 anos atrás, eu vou prestar contas de todas elas. Por isso é a minha preocupação de visitar, estar atrás, quando vejo que tem uma ovelha que faltou, cadê você que não veio, o que é que está vendo? Alguns não querem nem receber minha ligação. Aí o que é que eu posso fazer? Umas delas eu digo: bom, Senhor, tu estás vendo, mas é com ela e Deus. Terminando, irmãos, fazendo as nossas conclusões finais, eu queria ler para vocês o que está lá na primeira carta de Pedro, lá na frente, ele no capítulo 5, versos de 1 a 4, que aí ele faz uma referência sobre o ministério pastoral, a vocação pastoral, que não se trata de ser uma profissão. Tem muita gente hoje que está fazendo do ministério pastoral uma profissão, uma fonte de renda, de ganhar dinheiro. E tem muita gente aí ficando podre de rica, porque exploram e
e arrancam a lã das ovelhas. Vamos prestar conta diante de Deus, mas vamos ler o texto. Você que está em casa pode acompanhar essa leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai, olha a expressão aí, o verbo pastorear, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aqui, meus irmãos, Pedro, quando ele cita no versículo que eu li para vocês, no versículo 24 do capítulo 2, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas, da vossa alma, no capítulo 5 ele fala dos presbíteros que exercem o ofício pastoral, que há os presbíteros que não são pastores, e há presbítero que tem essa chamada, esse ofício pastoral, que não é para todo mundo, somente para aqueles que o Senhor chama. Não adianta você, talvez, querer, eu já ouvi algum tempo atrás, alguém dizer assim, eu estou vendo que os pastores têm uma vida folgada, venha ser pastor 24 horas, eu dou 24 horas para você se colocar na condição de um pastor, 24 horas apenas, para ver se você aguenta, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Não é fácil, é ataque daqui, ataque dali, ataque daculado. Só não vem ataque de cima vem livramento, de cima vem socorro de Deus sobre as nossas vidas. Mas concluindo, meus irmãos, assim como os pastores do Velho Testamento tratavam e cuidavam de ovelhas, a exemplo do rei Davi, conforme já dissemos, os pastores do Novo Testamento cuidam da eclesia, ou da igreja, ou da assembleia, composta de homens, de mulheres, de servos de Deus. E quero dizer uma coisa para vocês, quando eu digo que você se não tem chamada, não se avore ser pastor, porque eu vou dizer uma coisa para você, a sociedade mais complexa, mais difícil, mais complicada que se tem hoje para se lidar, chama-se igreja. Sabe por quê? Porque ela é composta de pecadores, embora arrependidos, remidos pelo sangue de Jesus, mas que ainda estão sofrendo as influências do pecado na carne. Ainda sofremos, ainda temos esses ataques. E é por isso que a Bíblia diz, vigiai e orai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí é a sociedade mais complexa, mais difícil, mais complicada nesses tempos que estamos vivendo, porque é uma sociedade heterogênea. Você pastoreia a criança recém-nascida, a que está começando a engatinhar, aquele que se torna adolescente, o outro que se torna já jovem, o adulto da terceira, da quarta geração. Você vai lidar com todas as classes sociais. Você vai ter pessoas nobres, pessoas pobres, pessoas simples, pessoas doentes, pessoas que estão vivendo drama, lares que estão sendo destruídos. Você tem que ter uma palavra para essa família, e essa palavra tem que ser vinda da parte de Deus, não é por sabedoria e conhecimento humano, não. É Deus quem vai te usar como instrumento, não é para a sua glória, é Deus quem vai dar a direção. As dificuldades existentes no ministério, meus irmãos, são múltiplas, são muitas. E tem uma coisa, eu estava dizendo essa semana, acho que foi conversando com o pastor Júnior, foi com um dos irmãos aqui, oficiais da igreja, não me lembro agora. Mas pastor, nesses tempos que nós estamos vivendo, principalmente dessa pandemia, ele dá expediente 24 horas. 24 horas. Se estiver em casa dormindo no leito, pode receber um telefonema, como médico, recebe um telefonema, corra aqui no hospital que tem um paciente que está passando mal. Esses dias de mortandade,
Quantos telefonemas eu recebi? Pastor, chorando, pastor, me ajude, pastor, meu marido, meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, meu filho, precisando de socorro, precisando de conforto, de ajuda, de auxílio. E aí, meus irmãos, Deus constituiu esses pastores para que eles possam apacentar, não como Pedro diz aqui, por sorte da ganância, não constrangidos, mas por amor, com humildade, com alegria de coração, sabendo que não estamos servindo a homens, como ele diz lá no capítulo 2 que nós lemos, como servindo não como a homens, mas ao Senhor. Ele termina mostrando a condição que cada um deve ter, agora no final, como pastor. No capítulo 13, para concluir, versículo 20, da carta aos Hebreus, ele diz: ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. O pastor nunca deve deixar de reconhecer que ele é apenas servo, e somente servo. Mas quem é o sumo pastor, o sumo pontífice pastor, o bispo, chama-se Jesus Cristo. E é a ele que nós estamos servindo. E é a ele que nós, pastores, pastor Júnior, vamos prestar contas. É a ele que vamos ter que apresentar ovelha por ovelha. Cada uma é como se tivesse um histórico, quando essas ovelhas foram deixadas de serem apacentadas ou pastoreadas. Que Deus nos ajude. Que Deus abra o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos discernir, termos discernimento daquilo que Pedro tentou, com a unção e inspiração do Espírito Santo, escrever nesse capítulo 2, versos 18 ao 24. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje a gente vai contar a história do hebraico moderno e o renascimento dessa língua que não foi falada em Israel por 1800 anos. E a história de um homem chamado Eliezer Ben Yehuda, que é o responsável por tudo isso. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos começar falando do hebraico nos tempos bíblicos. Há 2000 anos atrás, a maior parte dos judeus viviam aqui em Israel e eles falavam o hebraico que a gente chama hoje em dia de hebraico bíblico. Quer dizer, eles falavam hebraico, mas também eles falavam aramaico. Mas tudo vai mudar quando os romanos vão destruir Israel. Eles começam a destruir Israel no ano de 66 depois de Cristo e eles terminam de expulsar a maior parte dos judeus no ano de 136. E por isso, o centro do mundo judaico era em Israel e agora os judeus vão se espalhar pelo mundo. O hebraico, que era o idioma falado aqui, vai se transformar num idioma de reza. Os judeus do mundo todo, até os dias de hoje, rezam em hebraico. Mas o idioma do dia a dia vai passar a ser o idioma local. Então, por exemplo, boa parte dos judeus que viviam no norte da África falavam árabe. Então, no dia a dia, eles falavam árabe e o hebraico era mantido dentro das sinagogas e dentro dos locais de estudo judaico. A mesma coisa, por exemplo, com a minha família. A minha família passou séculos e séculos na Polônia e, por isso, o hebraico era o idioma de reza, mas no dia a dia eles falavam o Yiddish, que é um dialeto judaico. Ele é um dialeto baseado no alemão medieval, com também influências hebraicas. E assim vai ser os judeus espalhados pelo mundo e cada um vai falar um idioma diferente. E agora chegamos no ano de 1858, quando nasce Eliezer Ben Yehuda. Ele nasce no que então era o Império Russo. E ele, como um judeu russo da época, falava o Yiddish e orava em hebraico.
e ele começa a ter uma educação judaica muito grande, e aí ele conhece o movimento sionista, que estava justamente ganhando força nessa época. O que é o sionismo? O sionismo é um movimento judaico que acredita no direito de autodeterminação, quer dizer, o direito de uma independência judaica na terra de Israel, quer dizer, na terra ancestral do povo judeu. A ideia é que os judeus espalhados no mundo, muitos deles sofriam antissemitismo, que eles poderiam voltar para sua terra ancestral e mais uma vez viver de maneira livre. Eliezer Ben Yehuda conhece o movimento sionista e também começa a apoiar o movimento. E justamente nessa época começam uma série de dúvidas. Como se vai voltar para a terra de Israel, mas também que quando se vai voltar à terra de Israel, que idioma se vai falar? Se os judeus do mundo, cada um fala um idioma diferente. O Eliezer cresceu falando Yiddish, enquanto isso, um judeu, por exemplo, que cresceu no Marrocos, ou a maior parte dos judeus sefaraditas, melhor dizendo, eles falavam o ladino, que era um dialeto baseado no espanhol medieval. Como se poderia criar um país e unificar um povo se cada um falava um idioma diferente? Se um falava o Yiddish, o outro falava ladino, o outro falava árabe, e cada um com seu idioma, como isso iria funcionar? E aí se começa com a ideia que se teria que criar um idioma para unificar todo o povo de Israel. E começam discussões de que idioma seria esse. Talvez vocês vão se surpreender, mas um dos idiomas que boa parte dos judeus daquela época acreditavam que deveria ser o idioma da terra de Israel era o alemão. O alemão naquela época era um idioma internacional, boa parte dos judeus falavam Yiddish, que é parecido ao alemão, e Eliezer Ben Yehuda diz, de jeito nenhum, a gente tem que voltar às nossas raízes. Qual o nosso idioma? Que idioma a gente falava 2000 anos atrás? O hebraico. E aí, ele tem esse sonho, e as pessoas diziam, isso não vai acontecer. Mas Eliezer Ben Yehuda, ele tem certeza que ele está no caminho certo, quando em 1877, um judeu que já vivia na terra de Israel vai até o Império Russo e eles se encontram. E esse judeu falava hebraico fluentemente, como eu e a maior parte dos israelenses a gente fala hoje em dia. E Eliezer Ben Yehuda vê esse homem, ele conversa com ele em hebraico, ele diz, a gente tem que pegar esse idioma e agora modernizar ele, transformar ele num idioma viável para o século XIX e para os séculos também futuros. E aí Eliezer Ben Yehuda pega todas as suas coisas, pega toda a sua família e migra para a terra de Israel. Em 1881 ele chega aqui na terra de Israel e decide começar o seu grande projeto. Agora, como pegar um idioma que não é falado no dia a dia há 1800 anos e voltar a usar ele? Tem alguns grandes problemas. Primeiro, tem que se organizar toda a gramática, que não estava organizada. Mas tem um segundo problema que eu acho maior ainda, que faltavam palavras. Eliezer Ben Yehuda vai fazer o primeiro dicionário hebraico. Hebraico quer dizer, ele literalmente vai criar um dicionário. E qual vai ser a primeira palavra que ele vai criar? Essa aqui, a palavra milon, que é a própria palavra dicionário. Nem a palavra dicionário existe. Dicionário, por exemplo, também faltava guarda-chuvas, sorvete, tinha um monte de palavras que faltavam e ele vai se basear também nas escrituras bíblicas e também em outros idiomas semitas, em outros idiomas da época, tanto que ainda se falavam como árabe, também como idiomas antigos, e ele vai agora começar a estruturar a gramática e também o primeiro dicionário hebraico. Um exemplo de como ele criava palavras, faltava a palavra trem em hebraico, já que naquela época estava justamente se construindo o primeiro trem aqui da terra de Israel. Então ele começa a buscar nas fontes bíblicas. A palavra em hebraico gamal quer dizer camelo. Isto coloca vários camelos um atrás do outro, tu forma a palavra gamelet. Então tu coloca o
et no final, a letra taf. E a mesma coisa com burros. Um burro é hamor, vários burros, um atrás do outro, é hameret. E ele faz a mesma coisa. Rechev é veículo, vários veículos, um atrás do outro, é rakevet. E a palavra rakevet se usa como trem até os dias de hoje. O desafio de Eliezer Ben Yehuda era gigantesco. Literalmente pegar um idioma que ele é considerado um idioma sacro, idioma somente de rezas, e transformar ele no idioma possível de ser usado no dia a dia, de criar palavras, dicionário, gramática. Mas também tem que lembrar que ele tinha muita oposição. Oposição também por parte de grupos judaicos. Alguns grupos judaicos ortodoxos eram contra transformar o hebraico no idioma moderno, já que eles diziam: o hebraico é o nosso idioma de reza e a gente não quer viver em hebraico, a gente quer só rezar em hebraico. Então, primeiro teve a oposição desses grupos judaicos ortodoxos e também oposição de algumas pessoas que falavam: olha, é linda a tua ideia, mas ela jamais vai acontecer, é impossível. O próprio líder do movimento sionista, Theodor Herzl, ele diz: olha, quem dera a gente conseguir reviver o hebraico, mas é impossível. Talvez seja melhor introduzir o alemão na terra de Israel. Lembra, pessoal, nessa época era antes da Segunda Guerra Mundial, então o alemão não tinha uma conotação negativa ainda para o povo de Israel. E, para piorar a situação ainda mais, quem era contra o projeto de Eliezer Ben Yehuda era o Império Turco-Otomano. Então, eles governavam a terra de Israel e eles eram contra, mas completamente contra, o movimento sionista. Qualquer coisa sionista era banida, e isso inclui o idioma que ele queria introduzir para o movimento sionista, e por isso ele vai chegar a ser preso pelos turco-otomanos. Mas nada vai conseguir impedir Eliezer Ben Yehuda de seguir com o projeto dele. Ele vai ser depois liberado da prisão e ele vai criar a Academia de Letras Hebraica, que existe até os dias de hoje. E depois que o Império Turco-Otomano já não governa mais Israel, e quem governa são os britânicos chegam e declaram o hebraico idioma oficial da terra de Israel. Imaginem a alegria de Eliezer Ben Yehuda quando ele vê o trabalho da vida dele reconhecido, um pouquinho antes dele falecer. Ele vai falecer no ano de 1922. O hebraico, então, realmente começa a ser introduzido em Israel, escolas começam a ensinar hebraico, a sociedade começa devagarinho a introduzir o hebraico, além dos outros idiomas que eram falados aqui. Infelizmente, ele não vai viver para ver o ano de 1948, quando realmente Israel declara a sua independência. Desde o início, desde o primeiro dia do Estado de Israel, o hebraico vai ser o idioma oficial. A declaração de independência de Israel vai ser assinada em hebraico. Eu sei que hoje isso talvez pareça uma coisa óbvia, mas anos antes, Eliezer Ben Yehuda foi preso por tentar ensinar hebraico. Muita gente chamou ele de louco e iludido, e alguns anos depois da sua morte, o Estado inteiro adota o hebraico. Hoje em dia, a gente tem 2 idiomas oficiais em Israel, o hebraico e o árabe, mas o hebraico é o idioma mais falado e falado pela grande maioria da população de Israel. E como também uma israelense, eu sou binacional, quer dizer, eu tenho nacionalidade israelense e brasileira, mas pelo meu lado israelense também eu falo hebraico, e isso é graças ao Eliezer Ben Yehuda, e talvez um pouco da loucura dele e do sonho dele de pegar um idioma que era considerado um idioma dormente e transformar ele num idioma moderno. E por isso, o dia de hoje eu queria fazer essa homenagem a ele e esse grande sonhador e visionário, e nos lembrar que sonhos também podem se tornar realidade, apesar de quão loucos eles possam parecer às vezes. E aqui no canal também a gente tem uma parceria com um curso de hebraico para aqueles que sim têm interesse de aprender. Tem tanto hebraico moderno como também hebraico bíblico, é a Rosen Hebrew School. Então, para aqueles que têm interesse de aprender, o link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário. Um bom dia a todo mundo
Muitos beijos e a gente se vê na próxima. Tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.